Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esse dia. Não é, talvez nem seja algo comum. Obviamente não é, para que os irmãos me vejam aqui. Para mim também não é. Vou pedir que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, porque é uma experiência totalmente nova para mim. Eu estaria bem mais confortável dando as minhas aulas ali às crianças. Mas eu tenho dito ao Senhor, eis-me aqui. E eu sei que eu sou só uma voz. E se este é o fim, não é? Que o sirvamos, então amém. Nesta manhã eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Do verso 1 ao 13, do 1º ao 13º. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vejamos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Vamos fazer uma oração. Bendito Deus, aqui está a tua igreja, Pai, e aqui está a tua palavra. Nessa manhã nós queremos tão somente que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, para que ouçamos a tua voz, para que possamos, Senhor, arrepender-nos e mudar a nossa maneira de ser, de modo, Senhor, que venhamos a te servir com diligência, a te servir em temor. Em nome de Jesus, fica conosco, ó Deus. É o que eu te peço. Amém. Irmãos, antes de nós adentrarmos na meditação do texto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca desta parábola. E, antes de tudo, eu gostaria de dizer que essa parábola, nós só vamos encontrá-la escrita no Evangelho de Mateus. Nenhum dos outros evangelhos tem essa parábola. Nenhum dos outros 4 evangelhos, outros 3 evangelhos, tem o registro desta parábola. Unicamente o Evangelho de Mateus. E Mateus, como muitos de nós já sabemos, ele foi um discípulo de Cristo, não é? Que era um judeu por nascimento, mas antes de ele tornar-se discípulo de Cristo, ele era um publicano. Ele era judeu que veio a tornar-se publicano, comprou esse cargo, né, para cobrar impostos para o Império Romano. Ele era coletor de impostos. Ou seja, ele era uma pessoa muito malquista, como publicano, muito terrivelmente odiado, né,
pelos seus co-irmãos, pelos seus compatriotas, por ser uma pessoa considerada como traidor. Então, Mateus, conhecido também outrora como Levi, era esse publicano. Mas ele encontrou-se com Jesus. Na verdade, Jesus o encontrou. Ele estava em seu posto de trabalho, na sua coletoria. O capítulo 9 do seu evangelho vai falar sobre isso. Quando Jesus o viu e o chamou, e ele o seguiu. E a partir de então, quando nós encontramos a Jesus, as nossas vidas mudam, precisam mudar, né? Passam por transformação. Então, houve uma conversão, Mateus chama os seus amigos publicanos, dá uma festa, a sua família, e ali ele testifica que agora é um novo cristão. Esses judeus, recém-convertidos ao cristianismo, eles tinham dúvidas acerca de quem era Jesus Cristo, aquele filho de Maria. E eles tinham dúvidas se ele era verdadeiramente o Messias, porque esses judeus conheciam a lei. Eles conheciam aquilo que os profetas predisseram antes do nascimento de Jesus acerca deste Messias que viria. Não é? Eles também davam muita importância à questão da genealogia. É tanto que o Evangelho de Mateus, em sua abertura no capítulo 1, ele já trata de detalhar ali a genealogia a partir da linhagem de Davi de Jesus Cristo, para provar, para apontar que sim, que Jesus Cristo era o Messias esperado, e aquele povo, aqueles judeus, eles sim podiam acreditar que tratava-se de Jesus, o Messias, genuinamente. Então, quando nós pensamos nisso, nós entendemos que esse evangelho, esse documento escrito por Mateus, tinha esse intuito, inicialmente, de esclarecer, de certa forma, era um manual que esclarecia aos judeus recém-convertidos e testificava sobre a veracidade de Jesus Cristo como Messias. Amém? Então, uma vez que a gente entende isso, nós vamos perceber que Mateus ele cuidou de escrever esse evangelho, apontando, né, selecionando, topicalizando muitos fatos da vida de Jesus Cristo. E esta passagem que nós lemos, no capítulo 25, ela faz parte de muitos dos sermões proferidos por Jesus Cristo após a sua transfiguração. Era necessariamente o espaço de tempo em que Jesus já estava caminhando para o Gólgota, né, antes de sua crucificação, dele ser crucificado. Então, Jesus Cristo, nesses capítulos, falava sobre como se daria o fim dos tempos, o fim das coisas, como essas coisas se sucederiam. E o capítulo 25, assim como o 24, a gente pode encontrar um material que, de certa forma, aborda o mesmo tema: preparação, vigilância, sobre a segunda volta de Jesus Cristo, sobre o advento do que nós chamamos de parousia. Não é isso? Nós temos aqui, ó, uma tribuna aqui de mestres, exímios, doutores, né? E é um momento de muita apreensão para mim falar sobre isso, mas qualquer dúvida que eu tiver, ou qualquer coisa que eu disser, os irmãos vão recorrer aos nossos pastores. Então, os capítulos 24 e 25, eles falam sobre isso. Poderia ser até um texto só, muitos dizem isso. De modo que o texto que nós lemos é uma parábola. E eu gostaria também de só trazer à memória dos irmãos, relembrar em que consiste esse texto, né? Essa forma de discurso. É um gênero textual, é uma forma muito comum que Jesus Cristo e muitos outros cristãos e muitos outros que escreveram as Escrituras utilizavam para lançar luz, né, para esclarecer, fazendo uma alegoria, ilustrando com metáforas o reino dos céus, dizer verdades profundas acerca do reino dos céus a partir de exemplos e ilustrações de alegorias. E o que é interessante é que essas alegorias elas eram sempre feitas com situações, com elementos comuns, bem corriqueiros das pessoas, para que se tornasse bem mais claro. Então, eram situações muito comuns, elementos muito comuns à vida e à cultura destas pessoas. Então, esta parábola que nós lemos, não é, quando Jesus Cristo a proferiu, ele fez uma analogia, de cara nós já lemos aqui, com um casamento. Não é? Então, o versículo 1 diz assim: então, o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando nós pensamos em noivo, nós pensamos em casamento. Automaticamente nós nos remetemos às virgens como símbolo de pureza, né? de uma pessoa que está ali, de uma donzela que foi separada exclusivamente para este momento. E quando o Senhor fala que o reino dos céus será semelhante a essas 10 virgens, a princípio, quando a gente vê o versículo primeiro, a gente pensa assim, mas se é um casamento, nós temos o noivo, nós temos as 10 virgens, não é? E que neste caso as 10 virgens figuram como a igreja do Senhor. E o noivo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu queria só abrir um parêntese aqui, porque em muitas passagens da Bíblia nós vamos encontrar a igreja como a noiva do Senhor. O Senhor é o noivo que vem buscar a sua noiva que está sendo preparada, adornada pelo Espírito Santo de Deus para este casamento, para este banquete. Então nós temos essa compreensão clara de que a igreja do Senhor é a noiva. Nesta passagem em específico, nós não temos aqui a figura da noiva, né? E isso é um parêntese que eu vou abrir, porque eu vou deixar para que os nossos mestres eles esclareçam em outro momento, porque é escatologia e é uma coisa que nem é o meu mérito, nem é a minha área, e assim, eu não tenho, não quero me deter nisso, mas existe uma linha muito forte que diz que nesta passagem a noiva seria o povo de Israel, aquele povo da descendência de Abraão que o Senhor separou, mas nós não vamos nos deter neste detalhe. Nós vamos entender que as 10 virgens, nessa passagem, o tempo inteiro, elas figuram como a igreja, o povo do Senhor. E o noivo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para que a gente entenda ainda melhor isso aqui, o casamento é um momento muito festejado na maioria das culturas, na maioria dos povos. É um momento em que há uma preparação, existe um planejamento, existe investimento. E esse momento de casamento, geralmente, ele vai variar de cultura para cultura, de povo para povo, com rituais, com etapas distintas. E para que nós entendamos melhor este casamento a que Cristo se referiu aqui nesta parábola, a gente precisa entender que no Oriente, os casamentos, pelo menos todos nós já temos em mente, eles não duravam apenas um dia, não é? Como acontece na nossa cultura, era pelo menos 7 dias. Então, uma festa de casamento de 7 dias, ela tinha várias etapas, vários rituais, não é? E necessariamente nesse contexto, uma das etapas era que o noivo ele ia ao encontro das 10 virgens. Quem eram essas 10 virgens? 10 amigas especiais, uma espécie de madrinhas da noiva, 10 amigas da noiva. Então ele passava, o cortejo nupcial passava, pegava essas 10 amigas da noiva e todos juntos iam ao encontro da noiva. Outros comentaristas dizem o contrário, que depois o primeiro noivo pegava a noiva, depois pegava as 10 amigas e depois eles iam para o casamento, que seria na casa do noivo ou do pai da noiva. Nós não vamos nos deter também na ordem desses acontecimentos, mas para que nós entendamos, a ideia é que 10 virgens, donzelas, puras, santas, eram convidadas e estavam sendo separadas para esse momento, para este casamento. E o noivo viria buscá-las. Isso era fato. Elas não sabiam em que momento isso ia acontecer, mas elas tinham que ter, cada uma lâmpada. As 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Por que razão elas precisavam de uma lâmpada? Elas precisavam de uma lâmpada, uma espécie de tocha, né, uma vara comprida, na extremidade com uma lâmpada que deveria conter azeite, para que aquele cortejo todo, caso acontecesse no turno da noite, porque, como eu falei, em 7 dias, muitas etapas de um mesmo casamento, de um mesmo ritual, poderia ser que em algum momento a noite chegasse e elas precisavam estar com as suas tochas, porque afinal não havia energia elétrica. Então,
para aquele cortejo, para que aquilo acontecesse, elas precisavam estar munidas desse instrumento para iluminar o seu caminho. Não fazia parte só de algo da beleza, né, de um detalhe, de um enfeite, de um adorno, mas necessariamente tinha a utilidade vital de iluminar o caminho, o cortejo dessas virgens. E o que a gente pode aplicar já de antemão, aqui nesse versículo primeiro, é que nós entendemos que a igreja do Senhor, como essas 10 virgens, também precisa andar munida ou municiada de sua lâmpada. Qual é a lâmpada que a igreja do Senhor deve carregar consigo? Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a igreja do Senhor que marcha, né, triunfante ao encontro deste noivo glorioso também precisa portar a palavra do Senhor, não é, para iluminar, para lançar luz sobre as densas trevas que essa caminhada nos propõe, não é verdade? E a palavra do Senhor, ela não deve ser um instrumento que deve ser deixado de lado. Não deve ser um instrumento que deve ser trazido consigo como um enfeite, mas ela tem uma serventia que é vital, assim como aquelas lâmpadas. Amém, irmãos? Então, as noivas, as 10 virgens, melhor dizendo, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículos 2, 3 e 4. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu gostaria de me deter um pouquinho no versículo 2, onde nós encontramos o perfil destas virgens. Aqui está descrito inicialmente o perfil emocional, o estado emocional delas, nécias e prudentes, que, de acordo com as traduções e as versões, né, existem outras palavras sinônimas que nós podemos atribuir. Quem são as noivas, ou melhor, quem são as virgens nécias? Quem é que a gente pode dizer que é nécio? Nécio é uma pessoa louca, é uma pessoa insensata, ou imprudente, ou tolo. Em detrimento, nós temos as prudentes. Pessoas prudentes são pessoas sábias, são pessoas sensatas. Então, quando aqui o Senhor fala que dentro dessas 10 virgens nós temos 2 categorias de pessoas, nécias e prudentes, nós também atribuímos isso e podemos, infelizmente, não é? Ou felizmente, dizer que a igreja que caminha ao encontro desse noivo também é uma igreja mista. Também é uma igreja mista. Existem pessoas que têm um comportamento ou que são tolas, nécias, e também tem as pessoas prudentes. E uma coisa que a gente deve entender é que o estado emocional de ser nécio ou de ser prudente implica necessariamente em um comportamento. Porque, veja, de longe nós conhecemos uma pessoa louca, não é verdade? Pela maneira dela se portar, pela maneira dela se conduzir, pela maneira dela se comportar, como eu falei. Então, o estado emocional incide diretamente no comportamento. Quem tem comportamento de tolo vai agir como tolo, diferentemente da pessoa sensata. Então, isso é revelado no versículo 3. As nécias, as tolas, as imprudentes, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Aqui não diz que elas levaram um pouquinho de azeite. Aqui diz que não levaram azeite consigo. Azeite algum. Algum. Então, esse comportamento é comportamento de uma pessoa insensata.
como é que a gente vai percorrer um caminho que pode sim ser à noite, que pode sim nos trazer, nos oferecer algum risco, algum perigo, e nós não levamos as nossas lâmpadas com azeite. Era mais ou menos como se hoje nós fôssemos tirar o nosso carro da garagem e a gente precisava, sabe que vai precisar percorrer um trecho e sabemos que não tem combustível. Esse carro vai andar, esse carro não vai sair do canto. É mais ou menos como tentar preparar uma refeição sabendo que nós não temos gás no botijão. Foi isso que aconteceu. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. E vamos pensar um pouco, quem seriam, dentro da igreja, quem seriam esses nécios? Quem seria este povo que tem este comportamento? São crentes que vivem ao seu bel prazer. São autoconfiantes. Eles não consultam as suas lâmpadas. Eles possuem a lâmpada, mas eles não consultam. Mas eles não se relacionam com Deus, mas eles não possuem intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos que o azeite que aqui a lâmpada precisa para que haja combustão é o Espírito Santo. O Espírito Santo representa este azeite. Então, possuir a palavra do Senhor e não consultá-la e não viver de acordo com o que a palavra do Senhor orienta, conforme a lei do Senhor, é possuir a lâmpada, não utilizá-la e ser vazio. Não tem serventia, não tem sentido. E nós conhecemos muitas pessoas que estão na igreja assim. Infelizmente, não são poucos. São pessoas que têm a Bíblia, eles vivem uma vida ali mais ou menos religiosa, cumprindo mais ou menos alguns ritos, né? Porém, a sua vida não testifica isso. São pessoas que procuram investir todo o seu tempo, toda a sua energia em coisas quaisquer, secundárias, né? Secundárias, em trabalho, em alimentar as suas próprias vaidades. E a gente pode até ir para a igreja, mas a gente tem uma capa de cristão. É uma vida de religiosidade, é uma vida de... Fala até o crentez, não é? Tem uma capa, tem um verniz. E, infelizmente, a lâmpada está vazia. Às vezes é fácil de a gente detectar esse tipo de cristão, né? De pseudo-cristão. Quando eu falar cristão é porque esse texto ele não se refere ao ímpio, às pessoas que estão fora da igreja. Lembrem-se que o Senhor proferiu este sermão para os seus discípulos e o tempo inteiro aqui nós temos 10 virgens que figuram como a igreja. Então a gente está falando de pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente. Então, diferentemente, no versículo 4, diferentemente das nécias, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Obviamente. Graças a Deus. Porque imagina, você saber que tem, como eu disse, um percurso a ser percorrido e você não avaliar a condição da sua lâmpada. Se você tem condição de percorrer aquele trajeto, né? Então, essa igreja que tem azeite, essa igreja que é prudente, é a igreja que caminha conforme os estatutos do Senhor. São crentes que procuram desenvolver a sua salvação, né? Já foram salvos por Cristo, mas a responsabilidade é de cada um, é individual. Então, nós entendemos que são crentes sensatos que procuram andar em intimidade com o Senhor, que leem as suas Bíblias, que têm prazer na lei do Senhor. Versículo 5 diz assim: e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu preciso dizer para os irmãos que quando eu estava meditando neste versículo, eu pensei assim: Senhor, mas por que as prudentes adormeceram? Porque se a gente vem traçando um perfil de uma igreja, né, que tem um corpo prudente e um corpo nécio,
por que que as prudentes adormeceram também? Então, eu fui levada a pensar no seguinte: o sono das prudentes, né, porque diz que todas dormiram. O sono das prudentes é um sono que revela a... Vou botar os meus esboços aqui, irmãos, não vou me confundir todinha. Os irmãos vão me entendendo. O sono das prudentes é um sono que revela a natureza humana, a questão da fragilidade, a questão do cansaço. Afinal, nós não somos super crentes, nós não temos superpoderes. Então é natural que em algum momento da nossa caminhada, sim, nós vamos nos abalar, nossa fé pode fraquejar, esmurecer, não é verdade? Diversas situações dessa trajetória, dessa caminhada, que nos advêm, nos pegam de surpresa. Então, naturalmente, é possível que em algum momento nós nos cansemos. E aí eu pensei, mas se existia um grupo que podia dormir, era o grupo das prudentes, porque elas pelo menos tinham azeite nas lâmpadas. Não é verdade? Elas já tinham azeite nas lâmpadas. E se existia um grupo que poderia estar preocupado e nem sequer poderia piscar, deveria ser o grupo dos insensatos. O que acontece? Como eu falei, esse sono das prudentes, de certa forma nós já ouvimos aqui muitas vezes pelos nossos pastores, que quando nós temos uma vida com o Senhor e entendemos que é Ele que cuida de nós, que nós somos limitados e que nós andamos em sua dependência, ainda que a noite seja escura, ainda que os problemas se levantem, nós descansamos, porque sabemos que quem cuida de nós é o Senhor e Ele não dorme. Nós não confiamos na força do nosso próprio braço. Então é muito comum crentes passarmos por situações diversas, e aí o ímpio, agora eu estou falando do ímpio, tá? Ele não dorme, ele perde a paz, né? Ele se desespera, diferentemente dos crentes que confiam no Senhor, né? Então, os prudentes, a igreja que anda em intimidade com o Senhor, ela pode dormir, mas isso não é um indício de que ela esteja despreparada. Neste caso, nós vamos entender pensando no sono dos nécios. E eu gostaria de pensar com os irmãos no sono dos nécios como um sono de indolência. São crentes que estão na igreja, mas eles estão... O que seria indolência? É aquele estado de dormência. São crentes que estão caminhando, mas eles estão dormentes, totalmente insensíveis, apáticos, indiferentes. Mês a mês aqui durante a ceia do Senhor, nós lemos, os nossos pastores leem, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir, eu vou citar para os irmãos, que diz o seguinte, capítulo 11 de 1 Coríntios 29 e 30, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse texto ele também foi proferido para crentes. Para crentes. E pessoas que vivem a revelia da palavra do Senhor, como eu já disse, ao seu bel prazer, que estão totalmente insensíveis a viver uma vida de piedosa, de santidade, elas até participam dos ritos da casa do Senhor, elas estão aqui, elas sobem neste púlpito, às vezes ocupam lugares diversos na casa do Senhor, funções, louvam, mas, sabe, eles vão levando a vida de uma forma muito indiferente, de uma forma muito natural e mecânica. E quando a palavra do Senhor diz que eles participam da ceia sem discernir o corpo do Senhor, sem dar o valor, sem refletir sobre o real valor desse memorial, eles comem e bebem juízo para si.
E isso é a causa deles estarem enfermos, ou melhor, de haver enfermos, de haver doentes e muitos, porque não poucos, é muitos, que dormem. Este sono é o sono da indolência, é o sono da indiferença. Com certeza, todos nós conhecemos, infelizmente, muitos crentes assim. E que a gente caminha, e esse crente continua no mesmo estágio, não evolui. E quando você conversa com ele, o discurso é o mesmo. Parece até que serve a um Deus morto. Parece até que na nossa concepção a gente pensa assim, mas qual é o sentido mesmo de você estar indo para a igreja, estar vivendo essa vida religiosa? Qual é a diferença que isso causa na sua vida? Então, este sono destas nécias, necessariamente, é um sono de indiferença e que revela também descaso. Descaso com a palavra do Senhor, desvalor. São pessoas que estão inertes ao evangelho genuíno. O versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Antes de nós começarmos a pensar no versículo 6, eu gostaria de considerar ainda que no versículo 5, nós lemos que o noivo tardou o noivo. E quando a gente aplica isso à volta do Senhor Jesus Cristo, nós não entendemos necessariamente que o noivo esteja atrasado. Ele não está atrasado. Ele não está atrasado. O Senhor, ele não se atrasa nunca. Mas a expectação da igreja, da noiva, das virgens, melhor dizendo, das virgens para este encontro, aquela ansiedade para esse momento glorioso, é tamanha, é tão grande, e nós somos tão limitados que faz com que em algum momento a gente, diante dessa peregrinação difícil, entendamos que ele está tardando. Mas ele não está tardando. E ele não se atrasa, e ele não se demora, ele vem. Então, quando nós lemos o versículo seguinte, o versículo que à meia-noite ouviu-se um grito, nós entendemos que finalmente o momento é chegado. Finalmente o momento é chegado, o momento esperado, né? O momento para o qual todas essas virgens se prepararam é chegado. E gostaria de pensar com os irmãos o que está escrito. Não precisa abrir as Bíblias de vocês, eu vou ler aqui, também é na mesma página. No capítulo 24 de Mateus, o capítulo 24, do versículo 42 ao 44, diz assim: sobre o horário, sobre o retorno e sobre Cristo tardar. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, essa passagem aqui, ela é clara a respeito de que nós devemos sim ter a certeza de que Cristo virá, de que esse noivo voltará. No entanto, nem os anjos sabem, né? Os anjos sabem, nem o próprio Filho, só quem sabe é o Pai. Mas nós temos que aguardar, nós temos que esperar. Então, a meia-noite nos dá a ideia de um momento inesperado. A meia-noite é um momento em que não é um momento, se pensarmos pela lógica, pela razão humana, não é um momento para que haja um casamento. Um cortejo nupcial não é comum que aconteça à noite, não é? Não é comum que aconteça à noite, mas ele disse que viria num momento inesperado. Né? Ele disse que viria num momento
inesperado. O horário que ele virá é uma coisa que não depende de quem espera, neste caso. Mas, na verdade, quem espera é a condição de quem espera que está em voga aqui. A condição de quem espera está em prontidão, está em alerta, desperto, apercebido. E quando Cristo voltar, apanhará muitos despreparados. E esse grito que anuncia a chegada do noivo, ele será recebido com alegria, gozo, júbilo, satisfação por aqueles que o aguardam, por aqueles que o esperam. Diferentemente dos que estão desapercebidos. Será um grito de pavor, de desespero, por não estar preparado. Esse grito, para os crentes sensatos que o esperam, é um grito que trará fim a essa noite cansativa, longa, cheia de agruras, de angústias, né? De desafios, que é a nossa caminhada, que é a nossa peregrinação como crentes. Por outro lado, como eu já disse, esse mesmo grito que anuncia a chegada desse noivo será recebido com clamor, com angústia, por aqueles que não estão prontos, porque eles sabem que é sinônimo de morte eterna. E o que está reservado para eles, não é? Lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Que mensagem difícil de nós entendermos, né? Há pouco antes de nós virmos para cá, o Jânio estava vendo um vídeo de escavações feitas no que seriam as escavações, as escavações do que seria Sodoma e Gomorra. E aquela apresentadora, ela falava que lá é um lugar ainda tão sombrio e tão sem vida que ainda existe fogo, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando, e a gente está falando no plano terreno. Então, o que seria esse fogo eterno para quem não está pronto? Vamos ao versículo 7 e 8. Os versículos 7 e 8 dizem assim: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. O versículo 7 aponta que quando elas se prepararam depois de ouvir o grito, automaticamente elas foram preparar as suas lâmpadas. Elas foram organizar o pavio, né? E permitir que houvesse a combustão, né? Que acendeu o fogo. E o que é que ocorre é que as nécias, automaticamente elas já disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, é uma coisa bem difícil da gente entender. Só uma coisa, é um comportamento só mesmo a gente entendendo que é de uma pessoa louca, né? De uma pessoa louca. De querer acender uma lâmpada, ou de querer que haja fogo em sua lâmpada, que aquele azeite entre em combustão, sem que aquela lâmpada funcione sem que haja o azeite, sem que haja o combustível. E isso revela que, eu acho que tem muita gente que pensa que vai entrar no céu de qualquer jeito, que estando infiltrado aqui entre a igreja que persevera, que é prudente, em algum momento vai ter um jeitinho, né? Não, o Senhor, Ele é amor, o Senhor Deus, Ele é misericordioso demais, em abundância, é longânimo e é amor, e eu tenho certeza que a gente vai ter como dar um jeitinho e a gente vai conseguir. Não vai. Para que a sua lâmpada esteja acesa, você precisa de azeite, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo.
Isso é vital, isso é determinante. Porque quando o noivo chegar, as nossas lâmpadas precisam estar acesas. Precisam estar acesas. E o que é que as nécias disseram às prudentes? Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Com certeza elas viram as lâmpadas das prudentes com um brilho intenso, vívidas, sem bruxulear, essa é a palavra, sem uma chama que não oscila, é uma chama firme. E aí elas pensaram, elas podem nos emprestar. Né? Não. A resposta delas diz assim, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a preparação é individual. Que a preparação da sua lâmpada é individual. Nós aprendemos que, por exemplo, a intimidade, a vida piedosa, de intimidade, de busca na palavra, de intimidade com o Senhor Jesus, de santificação, ela é algo vertical. E o Senhor disponibiliza para todos. Por exemplo, a vida o óleo, o azeite, a vida de santificação do esposo não serve para a esposa. Essa vida de santificação dos pais não serve para os filhos. A vida piedosa que os pastores levam e a forma como eles conduzem a vida deles, de certa forma, não serve para a igreja. O óleo, o azeite, a busca é algo que depende de cada um. É vertical. E isso é algo muito sério, porque a gente encontra e conhece muitas pessoas que que confiam, né, e que se valem. Eu estou aí, né, mais ou menos na caminhada, mas eu tenho os meus pais que oram e intercedem por mim. Amém. E nós sabemos que o Senhor ouve a oração e é misericordioso, mas isso é algo que revela descaso, desleixo, em que não há sensatez, não há prudência, não há preocupação. Eu vou viver a minha vida aqui, eu vou aproveitar aquilo que o mundo oferece, vou dar um tempo, vou deixar essa lâmpada aqui encostada e vou curtir a vida um pouquinho, né? Mas à meia-noite o noivo volta. No momento inesperado, o noivo pode voltar. E se sua lâmpada não tiver azeite, infelizmente, né, não é por falta de aviso, você não vai poder participar desse banquete. Quando nós temos um pouco de azeite que seja na nossa lâmpada, e agora eu gostaria de me reportar para aquela passagem de 1 Reis, onde aquela viúva de Sarepta, ela encontrou-se com o profeta do Senhor, o profeta Elias, e ela achava que o que a aguardava era morte, era fome, escassez, estava vivendo ali com um pouco que tinha, e o Senhor disse ao profeta que a procurasse. Capítulo 17 narra isso. E quando o profeta do Senhor chegou para aquela viúva naquela cidade, perguntou o que ela tinha, ela disse que só tinha um pouco de azeite na botija e que tinha um pouco de farinha em sua panela. E que isso, para ela, era sinônimo de morte. Ela iria preparar o último cozido para comer dele com o seu filho e aguardar a morte. Na perspectiva humana e limitada, às vezes a gente pode achar que não, eu não tenho mais nada. Né? Mas se houver um pouquinho só de azeite nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para realizar coisas sobrenaturais. Ele é poderoso para que nós coloquemos nas suas mãos, porque afinal é Ele o dono de tudo. E aí Ele transforma isso em abundância, transforma isso em pão, transforma isso em vida, transforma a morte em vida. Foi o que aconteceu com aquela viúva. O pouquinho de azeite que ela tinha, o profeta disse, o Senhor disse para que você fizesse para mim esse bolo primeiro. Então ela fez o bolo para o profeta. E depois disso, nunca mais, ou melhor, não faltou azeite em sua botija, nem farinha em sua panela, até
que o período de fome e escassez passasse até que chovesse outra vez naquela terra. Então, irmãos, como nós precisamos ter um pouquinho de azeite que seja. As nossas lâmpadas, elas não podem estar vazias. Não podem estar vazias. E isso é algo que é totalmente individual. Individual. A resposta das prudentes também dizia assim: ide antes aos que o vendem e comprai-o. A gente deve lembrar que o noivo chegou à meia-noite, numa hora em que ninguém esperava. Será que meia-noite, na hora do desespero, da angústia, é hora de procurar azeite? Será que tinha algum lugar disponível com azeite ali por perto? A meia-noite é uma hora tão difícil, irmãos. Quando o telefone da gente toca o dia todinho, a gente nem liga, mas se for meia-noite ou perto de meia-noite, a gente já recebe aquilo com pavor. Eu não gosto que meu celular desperte, ou melhor, que toque à meia-noite, porque já existe uma apreensão a respeito do que aquela mensagem, a pessoa que está ali vai nos dizer. Não é verdade? Se a gente sentir dores o dia inteiro, a gente suporta e leva e conduz isso de uma maneira relativamente confortável. Mas se essas dores são à noite, à meia-noite, não é bem mais difícil, não é bem mais intenso? À meia-noite tudo é mais difícil, né? Densas trevas, tudo se intensifica. Então, não é hora, na hora da aflição, na hora do desespero, não é hora de buscar azeite. Na verdade, quando nós temos a nossa lâmpada cheia de azeite, quando o Espírito Santo conduz as nossas vidas durante as meia-noite que nós vivemos, quando nós passamos por situações assim, nós vamos ser alimentados ou nutridos por aquilo que nós já granjeamos, por aquela reserva que nós já temos. Porque o Senhor vai nos sustentar ali. Mas se nós não tivermos nada, se nós não tivermos nada, aí sim é trágico. É sinal sim de fome e é sinal sim de morte. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Elas foram procurar azeite. As virgens loucas, insensatas, foram procurar azeite. Enquanto elas saem, olha só, irmãos, no momento que elas saem para comprar azeite, o noivo volta. Quando ele volta, ele leva as que estavam prontas, as que estavam apercebidas, as que estavam com as suas lâmpadas acesas, as que tinham azeite em sua lâmpada, o Espírito Santo, o selo, o penhor da nossa salvação. Era aquilo ali, era esse o fator que determinava a entrada delas na festa. E as virgens foram com o noivo. As virgens foram com o noivo. E uma coisa que a gente pode pensar é que a porta se fechou. Quando eu li isso aqui, fechou-se a porta. Automaticamente eu me remeti para a passagem em que Noé, né, depois de adentrar a arca, orientado pelo Senhor Deus, ele certamente já havia anunciado a volta do Senhor para aquela geração corrompida, né, e muitos o tinham por um velho caduco, talvez. E eis que o dilúvio chega. Depois que ele entra, a porta fecha-se, a porta foi fechada. E mais uma vez nós temos aqui uma situação semelhante. A porta foi fechada. Agora é momento de alegria, de gozo, de banquete para os que estão com o noivo nas bodas. E nós percebemos que não houve nenhuma preocupação das virgens prudentes de dizer ao noivo assim: olha, noivo, tem 5 outras virgens que estavam sem azeite. Elas foram à procura. Vamos esperar por ela?
por elas? Não, elas não se preocuparam com isso. Por quê? Por que motivo? Porque elas haviam se preparado o tempo inteiro para esse glorioso momento. Então, não haverá tempo para que percamos com coisas secundárias. O que fica para trás, fica para trás. Nem tão pouco o noivo disse assim, cadê as outras 5? Não, porque o que ele esperava encontrar eram noivas, ou melhor, eram virgens, preparadas com azeite em suas lâmpadas, e ele já tinha encontrado, então, vamos às bodas. Né? Então, quando as 5 virgens tolas ficam para trás, a gente entende que não há tempo para se perder com nada que fica para trás depois que a gente se encontra com o noivo. Apenas desfrutar daquele momento. Apenas usufruir da presença gloriosa deste noivo e banquetear-se. Uma vez que a gente entra para as bodas com o noivo, nós não vamos nos lembrar de tristezas, de angústias que sofremos na nossa peregrinação. Não haverá tempo para saudade. Tudo é glória. Tudo são delícias. Né? Então, este é o fim para o qual a igreja caminha. Esse encontro glorioso. Esse momento de banquete, de gozo junto ao noivo. Esse é o ápice. Será o ápice da festa, porque tudo vai passar, não é? Os templos vão passar, os cultos aqui vão passar. Então, uma vez que a gente se encontra com o noivo, a gente não vai ter mais necessidade de nada, além de desfrutar deste momento glorioso, que é, como eu falei, o momento para o qual toda a igreja do Senhor se prepara. Essa é a diferença, né? Diferentemente de muitos religiosos que acham que tudo tem um fim aqui mesmo, em si mesmo, nós entendemos que nós fomos comprados pelo Senhor e Ele nos conduz nessa caminhada, mas o gozo eterno está preparado para a igreja desde a fundação da terra. Então, uma vez que isso acontece, esse momento glorioso acontece, a caminhada é difícil até lá, mas depois que isso acontece, irmãos, é só glória. É por isso que agora é difícil, porque já tem um que está de fora e o papel dele é atrapalhar, é fazer com que tentar com que ninguém chegue lá também. Então, vamos ao versículo 11. Diz assim: mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o versículo 12 diz assim: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós não sabemos se as nécias conseguiram azeite. Aqui não está claro se elas conseguiram azeite para as suas lâmpadas. Mas vamos pensar que sim. Não sei como, admitamos, né, vamos conjecturar, pensar na possibilidade de que sim, elas conseguiram azeite. A pergunta é: teria alguma serventia? Teria alguma utilidade? O noivo já havia passado. O noivo já havia fechado a porta. Então, irmãos, quando nós lemos isso, nós entendemos que existe um tempo determinado, um tempo específico, existe um limite de tempo para que nós busquemos o Espírito Santo de Deus, para que possamos encher as nossas lâmpadas, para que as nossas lâmpadas possam ser cheias. Porque depois não haverá mais jeito. Não tem mais sentido, embora nós não saibamos, mas ainda que elas tivessem conseguido algum azeite para acender as suas lâmpadas, não faria sentido, até porque nós sabemos que a luz ela só ia servir ali naquele momento para a caminhada até um encontro. Depois que a gente se encontra com o noivo glorioso, ele é a própria luz. Apocalipse fala sobre isso. O Senhor, naquele lugar, naquele banquete, naquele dia, não haverá sol, nem haverá lua, não será preciso a luz, esses astros, porque a glória do Senhor encherá aquele lugar, Ele é a própria luz. Então, ainda que houvesse algum resquício de azeite,
Seria de um fogo estranho, porque o fogo que nos interessa, a glória que nos interessa e da qual nós estamos tratando aqui, o fulgor do Senhor já estava, a igreja prudente, a noiva prudente já estava se banqueteando. Então, o versículo 12 diz a resposta dada pelo noivo ao clamor dessas virgens. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. E ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Que momento difícil, terrível. Terrível. Aqui nós estamos diante do temível, do terrível não do soberano. Um não de juízo. De juízo. Não vos conheço. Estranhos. Estranhos. Imagina o que seria nós levarmos toda a nossa vida, nossa caminhada como crentes, e de repente, diante deste grande dia, como eu já disse, que é o fim para o qual nós marchamos, o dono da festa olhar para a gente e dizer assim: você não, eu não te conheço, você é estranho, o fogo que você queimou era estranho, o Deus que você falou, o Deus ao qual você serviu, não fui eu. Irmãos, nada terá valido a pena. Nada terá valido a pena. Porque, afinal, o dono da festa só coloca dentro da festa quem ele conhece, quem é amigo dele, quem tem intimidade com ele. Nós dificilmente vamos convidar para o nosso casamento estranhos. E se tem algum estranho no nosso casamento, não foi convidado, né? Não foi convidado. Mas naquele casamento não vai chegar nenhum estranho. Não vai. E nós entendemos aqui, quando nós aplicamos, que existe sim uma igreja que, infelizmente, é uma igreja que não está ligada à videira verdadeira, que vive uma vida religiosa de aparência, e que ouvirá do noivo naquele dia, que ouvirá uma fala de rejeição, e será impedido de desfrutar daquele momento. O Senhor não deixará que estranhos à sua lei, que andaram à revelia de sua palavra, desfrutem daquilo que não conhecem. Até porque seria insensato, injusto, né? Qual o sentido de eu querer gozar de algo que eu não conheço, que eu não desfrutei, que eu desvalorizei, que eu tratei com desleixo? Não tem sentido. Vigiemos. Vigiemos. E o último versículo, que na minha opinião é o versículo que resume toda a ideia do texto, diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Quando nós lemos essa passagem, esse versículo, a gente pode pensar assim: mas se eu não sei o dia nem a hora, então eu vou vivendo. Na verdade é o contrário. É o contrário. Exatamente por nós não sabermos o dia exato, a hora exata, nós sabemos que Ele vem e a sua palavra é irrevogável. Ele vai voltar. Embora que nós não sejamos a geração que vai ser arrebatada, oxalá que fôssemos. Mas se nós não formos a geração que será arrebatada, nós não somos eternos. E a partir do momento que nós precisamos morrer, ou que vamos morrer, que nós também não sabemos quando será, o Senhor já voltou para nós de certa forma, porque o tempo de preparo e de encher as lâmpadas é agora. O dia é hoje e o tempo é agora. E isso não é desculpa para que nós não nos preparemos, para que nós vivamos de qualquer jeito. Pelo contrário, a beleza de nós não sabermos nem o dia que vamos partir, nem o dia que a igreja será arrebatada, na verdade é o que deve nos dar total atenção, vigilância e preparo, nos deixar ainda mais atentos, despertos. O próprio Senhor diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora.
Quem sabe do dia e da hora é o Pai. Mas para nós que estamos na expectação desse dia glorioso, é que devemos estar preparados em todo o tempo. Ontem nós soubemos, né, muitos talvez conhecessem, que essa semana nós perdemos uma pessoa que nós conhecíamos, né, uma cristã. Ela estava na sua casa, num trabalho, numa reunião. Ela participou de uma reunião remota e, de repente, ela teve uma dor de cabeça súbita que a levou a óbito, e foi a óbito. Uma irmã relativamente ainda muito jovem. E eu ouvi ontem o seguinte relato. Ela foi acometida de um AVC hemorrágico. E depois, né, morte cerebral, e por fim, ela faleceu por completo. E ontem eu pensava assim: Senhor, tu voltaste para a Aline. Porque se a gente morre aqui agora, nós nem sabemos se vamos passar por essa porta daqui a pouco. O tempo acabou de preparo, não é verdade? De encher as nossas lâmpadas. E eu ouvi ontem o relato de que quando o filho dela, quando ela disse ao filho que estava com dores fortes de cabeça, que ele foi, socorreu a princípio com um comprimido, com analgésico. E quando ele voltou, ela disse que essa dor estava só aumentando. Quando ele voltou para comunicar ao pai, que voltou no quarto, o filho relatou que ela já estava com um aspecto tão debilitado que ela já tinha certeza de que iria sucumbir. Que ela apontava assim, ó. Irmãos, que certeza gloriosa. Que certeza gloriosa. Que certeza gloriosa. E essa é a nossa esperança. É que para quando nós formos pegos por qualquer situação semelhante, que nós entendermos que é o nosso fim da nossa matéria aqui, que as nossas lâmpadas estejam cheias. Que as nossas lâmpadas estejam cheias. E que nós não sejamos pegos, desapercebidos. Para que naquele dia nós não ouçamos do noivo assim: estranhos. Estranhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou encerrar. Eu gostaria apenas de citar uma passagem que eu li no livro de J.C. Ryle, que diz assim, acerca dessa passagem: que não descansemos enquanto não tivermos a certeza de ter o azeite do Espírito em nosso coração. Amém?